Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Olha, meus amados, nada melhor do que ser obediente. A obediência é algo que traz e que promove bênção para o nosso coração. É algo que todo filho, todo ser humano, ele tem que aprender a obediência. Obediência é bênção. Eu me lembro que eu não sei qual foi, eu sei que foi século passado, e eu acho que eu estava chegando para o meu, acho que foi lá para 90, 92, 93, uma coisa assim, e eu acordei às 10 horas da noite, com a minha mãe. Minha mãe chegou, bateu assim em mim, 10 horas da noite, aí disse assim: Sandro, eu acordei. Diga, mãe, o que foi que houve? Seu pai está com o pneu furado, ali perto do Machadão, e ele está te chamando para trocar o pneu, 10 horas da noite. Eu disse: o que é que papai está fazendo, 10 horas da noite lá? Inventou de ir para um show de Júlio Iglesias, meu filho. Você dormindo, se acordar com uma notícia dessa, Deus dos céus e da terra. Eu digo: meu GP, ele vai ficar lá, mãe, vai ficar lá, porque eu não vou trocar esse pneu não. Meu filho, seu pai está chamando, não tem ninguém. Tá bom, mãe. Me levantei, ia dar umas 10 horas da noite. Um sono miserável, reclamando, resmungando do meu pai. Morava ali na Fábio Rino, fui por trás, fui ali onde era, onde hoje é a Lampadinha. Eu acho que nem tinha Lampadinha ali naquela época. E eu fiquei esperando o ônibus, peguei o ônibus, desci ali onde era a galeteria do Chiquinho na época. Lembra da galeteria do Chiquinho ali na esquina? Desci ali, fui descendo até me encontrar com meu pai. E eu dizendo: vou pegar papai, vou dizer tanta coisa para ele. E, meu Deus do céu, isso já era quase 11 horas da noite. Eu sei que eu fui chegando, entrei na rua, está lá meu pai encostado no Chevette, e eu olhando para ele, e ele olhando para mim. E quando eu fui me aproximando do carro, já para dizer algumas coisas, papai começa a cantar a música de Júlio Iglesias: às vezes tu, às vezes eu. Eu digo: uma hora dessa o senhor vem fazer uma arrumação dessa, pai? Não, meu filho, fique aquele jeito de papai. Quem conheceu o papai, né? Não sei o que. Eu digo: aí eu sei que eu arrumei o pneu, rapidamente ele disse: agora vamos lanchar. Eu digo: tá bom, pai, a parte boa, né? Mas olha, o papai hoje está no céu, né? E hoje, se ele me chamasse, na idade que eu estou, do jeito que eu estou, trocava os 4 pneus, só para estar perto dele. Porque é bênção, irmãos. Obediência é bênção. Obediência, se obedecer é bênção. Vivemos hoje uma geração contrapartida à obediência. Vivemos hoje uma geração que, se um pai pedir para o menino fazer alguma coisa, é perigo do pai levar uma pizza e fazer no lugar do menino. Vivemos uma geração absolutamente maluca, uma situação assim que eu digo: meu Deus, que mundo é esse? Israel estava dizendo assim: pastor, o senhor é muito saudosista realmente da década de 80. Eu sou, irmão. Década de 80 eu saía de casa a pé, ia para o Alecrim, ia para o centro da cidade, assistia meu filminho, terminava, voltava para casa ali pelo balde, não acontecia nada. Que tempo louco é esse que nós vivemos? Mas sabe de uma coisa que não muda de fato? É a bênção de ser obediente. São princípios que Deus colocou, que quando nós nos submetemos a Ele, nós vamos receber o resultado da bênção. Assim como fui lá, troquei um pneu do carro do meu pai, obedeci a Ele, e tantas outras coisas na minha vida, eu vejo bênção sempre nisso. Mas há uma tragédia quando os filhos, quando nós, mesmo adultos, não resolvemos obedecer o padrão, a regra que Deus estabeleceu. Pensando na questão da obediência, eu queria chamar a sua atenção para esse capítulo 9 aqui de 1 Samuel. Porque ele tem muito a ver com obediência. Claro que Samuel fala sobre o rei que há de vir. E nós somos apresentados aqui na história de 1 Samuel, 2 reis que reinaram e governaram sobre Israel. Mas a história de Israel não aponta para esses reis, e sim para aquele que há
que viria, que é o nosso, que foi e que é o nosso Senhor Jesus. Aponta para Ele. Então aqui nós temos toda uma história, onde a habilidade do autor, ela é impressionante, em nos levar a olhar para Jesus Cristo. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. E 1 Samuel é uma obra que todo crente precisa ler, compreender, com o coração aberto, para entender não somente as questões da história, mas olhar e ver Jesus em cada ponto sendo apresentado aqui, pela hábil pena, claro, do Espírito Santo, através desse autor magnífico. Capítulo 9, nós temos aqui o texto bíblico nos dizendo assim, os irmãos estão comigo? Vamos lembrar que o final de 1 Samuel 8, é Samuel despedindo as pessoas e dizendo, vão para suas casas, Deus há de enviar um rei. E como sempre o autor de Samuel nos faz, ele nos apresenta e nos aponta já uma genealogia, logo aqui no capítulo 9, que mostra a importância desse texto, e a importância do personagem. Foi assim no capítulo 1, com Elcana e Ana, genealogia, que nós, lembrando, quem antecede Samuel não é Ruth, quem antecede Samuel, Juízes. E o final de Juízes, vamos lembrar, o último versículo de Juízes é, Israel não tinha rei, o povo fazia o que queria. Aí apresenta a família de Elcana, e nós somos ali, e pensamos, será que esse aqui é o rei? Aí nós sabemos que não era Samuel o rei. Depois nós temos a família de Eli, e depois nós temos a família de Samuel. E agora aqui, depois que a situação se estabelece, nós encontramos esse povo desejoso a ter um rei. E no capítulo 9, depois que Samuel manda as pessoas para casa, olha o que diz o versículo 22 do capítulo 8. Verso 22 do capítulo 8. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, foi o que ele disse? Volte cada um para a sua cidade. E aí o autor de Samuel começa a narrar da seguinte forma, descrever o que aconteceu logo após isso. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul. E aí nós já recebemos uma característica importante de Saul, o autor nos descreve, que era moço e tão belo, que entre os filhos de Israel, entre a nação, entre aquele povo, entre sua tribo, entre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Vocês já imaginam aí, né? Saul andando, ó, do ombro para cima, as pessoas viam aquele homem exarrão, imenso, e que chamava a atenção por sua beleza e estatura. O que me lembrei do meu pai, dessa história da obediência, é que, verso 3 diz, extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. E nós temos aqui já um ponto importante na narrativa desde o capítulo 1. Porque no capítulo 2 nós somos apresentados a família de Eli, e a família de Eli foi um desastre. 2 e 3. Depois nós somos apresentados a família de Samuel, capítulo 6, que os meninos se corromperam, aceitavam suborno, que era contra toda a orientação que era dado para aqueles que lideravam Israel. Mas agora, no capítulo 9, nós somos apresentados a outra família e, para nós aqui, para nossa surpresa, é um moço obediente. Pai, vá procurar jumento, meu filho. E ele imediatamente obedece. Não tem aqui nenhuma barreira de Saul. Não há nada, pelo contrário, ele vai, ele se dispõe, ele sai. São sinais aqui apresentados para nós, que vamos lembrar do apontamento da perspectiva maior, que Samuel está nos levando a olhar para Cristo.
a obediência de Jesus. Vamos olhar nessa perspectiva. Saul obedece. Diz aqui a palavra de Deus: extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Verso 4. Então, olha, esse moço andou. Atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem, voltemos, vamos voltar para casa. Não suceda que meu pai, interessante essa atitude de Saul, e o autor vai deixando claro várias características positivas desse personagem, que seria o rei de Israel. A atenção dele, o cuidado dele, a obediência dele, o desejo dele de fazer aquilo e a preocupação dele de não deixar o pai também preocupado. Porque é nos dito que, olha, para que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, é nos dito aqui no verso 6, que acontece algo interessante. Olha o que diz: porém, ele lhe disse, nessa cidade, o moço que estava caminhando com Saul, né? Há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá. Mostramos-nos-á, porventura, o caminho que devemos, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Venham comigo para o verso 7. Então, Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, é interessante demais a atitude de Saul. Mais outra característica positiva desse que seria o rei de Israel. Que levaremos, então, aquele homem? O que nós vamos ofertar a ele? O que nós vamos servir a ele? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou. E presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Claro que não seria o requisito para Samuel agir de misericórdia e mostrar o caminho, mas também aqui há um peso muito grande na cultura e no desejo daqueles homens de servir ao Senhor e de entender que aquele homem de Deus ali era a representação de uma oferta, de um valor, de algo que me custasse. E algo, uma característica que há em Davi também, muito forte nesse aspecto, na qual, desde a origem, os servos de Deus, nesse cuidado de ofertar e de dar. É interessante demais, me chama muita atenção. Olha o que diz aqui o verso 9. Os irmãos estão comigo? Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Amém? Então, disse Saul ao moço: dizes bem, ainda pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Vamos ver aqui o que diz o verso 11. Subindo eles, os irmãos, prestem bem atenção nesse ponto do verso 11. Subindo eles pela encosta da cidade, os irmãos estão comigo? Subindo eles pela encosta da cidade, guardem isso aí, encontraram as moças que saíram a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente, está aqui o profeta? Eu não sei você, mas quando eu li esse texto, eu sei que o autor não tinha essa intenção, mas me levou a pensar num ponto importante de alguém que saiu para encontrar, que recebeu uma ordem de Abraão para encontrar uma noiva. Os irmãos lembram desse personagem? Lembram desse personagem? E quando ele vai alimentar lá os camelos, ele encontra também... lembram disso?
me traz assim a memória muito lá do capítulo 24, realmente de Gênesis, né? do servo Eliezer. Ele vive esse momento, só que aqui Saul não está atrás de moças, mas da jumenta, né? Mas olha o que diz aqui o texto. Eis aqui, tens diante de ti, está aqui o vidente. Olha o verso 12. Elas responderam, traz essa memória, assim, não sei, não posso dizer que o autor tinha essa intenção de fazer essa viagem para conectarmos lá atrás. Elas responderam, eis aí, o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício aonde? No alto. Verso 11, subindo eles, e aí eles ofertam sacrifício no alto. Continuando o texto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que o que é que diz aqui? Que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto o sacerdote, o profeta, o vidente Samuel, ele não chegar. Porque ele era o sacerdote, tem de abençoar o sacrifício. E só, olha o que diz o texto, e só depois comem os convidados. Mais uma vez o autor nos traz aqui uma expressão que subir, pois agora que hoje o achareis. E mais uma vez, intencionalmente, o autor dessa obra, ele diz no verso 14 o quê? Subiram. Os irmãos estão prestando atenção, todos esses detalhes, subiram. Pois a cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro. Para fazer o quê? Subir ao altar. Verso 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, impressionante a comunhão aqui do profeta Samuel com o Senhor. Um dia antes, o Senhor revelara a Samuel dizendo, amanhã, olha que privilégio maravilhoso, né? Amanhã, a essas horas, viu Samuel? Eu vou te enviar um homem da terra de Benjamim, o qual, o que é que ele vai fazer? Ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E esse moço, ele tinha todas as características positivas, obediente, amando a Deus, sério, comprometido, preocupado com o pai, preocupado. Então ele tinha características fantásticas na sua vida. Amanhã, Samuel, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Versículo 17, maravilhoso Deus, né? Quando Samuel viu a Saul, olha só, quando ele põe os olhinhos dele em Saul, o Senhor imediatamente fala com o profeta Samuel. Olha aí, Saul, olha aí, Samuel, eis o homem de quem eu já te falara. Eu fico pensando que relacionamento maravilhoso esse com Deus, né? Eis aí, parece coisa de amiga assim, né? Amigo íntimo, né? Chega assim, rapaz, ó, quem falei para você, esse aí, ó. Me lembro, já contei essa história aqui para os irmãos, estava com Renildo, que vai estar pregando aqui na juventude. Nós estávamos lá esperando um congresso lá com o Dr. Shed aqui na Cefet. E nós estávamos lá sentados na frente, chegamos cedo, porque poderia ter muita gente. E chegamos cedinho lá e ficamos sentados no auditório lá da Cefet. E de repente a porta abre, nós olhamos para trás, eu digo, Diniz, olha quem está chegando aí. Estou perto dele. Intimidade, o Senhor agora está falando para... Eis aí, ó, está vindo esse aí. Está vindo. Você tem amigos assim que faz isso com você? Que chega, você está tão perto, diz, ó, isso aqui. Agora pergunta já para o teu e para o meu coração. É assim com o Senhor também? Será que eu tenho uma intimidade tão grande com o Senhor para ouvir sua voz através da palavra? Será que eu tenho uma amizade com o Senhor tão grande que eu possa ouvir
a orientação de Deus para a minha vida, para as minhas decisões, ou eu estou um poço de frieza? Quem que eu estou? Estou ouvindo a voz de Deus por intimidade, por amizade, por amor, por graça, por bondade? Como tem sido o meu relacionamento com o Senhor? Isso de ouvir o Senhor tem muito a ver com a nossa obediência a Ele. Nossa obediência, nosso derramar a Ele, diante da sua palavra, diante de uma vida de oração, tão distante dos momentos atuais, que nós, nessa correria toda, nós não mais oramos, nós não mais buscamos a Deus. E a pergunta é, eu tenho isso na minha vida, de ouvir a voz do Senhor? Bom seria que nós todos tivéssemos. O texto nos diz isso aqui, que o Senhor aponta e diz logo para ele, olha, é esse aí. E olha o versículo 17, eis o homem de quem eu te falara, esse dominará sobre o meu povo. Quando Saul chegou, diz aqui o texto, verso 18, Saul se chegou a Samuel no meio das portas e disse, mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, eu sou o profeta. Sobe, mais uma vez, o que é que ele diz? Sobe adiante de mim ao alto. Hoje, Samuel está dizendo para aquele moço que iniciou obedecendo a voz do seu pai, olha que privilégio esse moço agora teve. Hoje comereis comigo. Aquela oferta, porque aqui nós estamos tratando como Samuel, ele tinha esse processo tanto de profeta como de sacerdote, vamos lembrar disso? Nós temos aqui uma oferta pacífica, onde o animal ele era cozido antes e era ofertado e parte o sacerdote comia. E é nos dito aqui o seguinte, sobe ao alto hoje, comereis comigo, pela manhã despedirei e tudo, olha o que diz aqui, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Verso 20, olha o que Samuel disse para ele, quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe, meu jovem, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram, e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel. Olha só, eu acredito que Saul não estava entendendo nada do que estava acontecendo de privilégios com ele ali, mas algo já começava a se processar com aquele moço que obedeceu, começou obedecendo. Não é para ti e para toda a casa de teu pai. Em outras palavras, Samuel já estava deixando muito claro para Saul, você será o príncipe, o rei de Israel. Olha o que diz o verso 21, então respondeu Saul e disse, porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, quem sou eu? Quem é que eu sou? Quem é minha família? Eu não tenho nada. Ele diz, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Na tribo de Benjamim, que já era pequena, a família dele não era nada. Por que, pois, me fala com tais palavras? Saul com o coração absolutamente constrangido, sem compreender, e eu fico aqui imaginando a bênção que é a obediência. Nós estamos sendo apresentados ao rei de Israel, e é muito interessante que aqui nós temos características daquele que haveria de vir, o nosso Senhor, com a sua humildade, com a sua simplicidade, sem ser declarado ali publicamente. Vamos lembrar que tanto Saul quanto Davi, a unção de rei foi em secreto, lembrem disso. Não foi uma coisa imediatamente declarada, assim como o nosso rei, o nosso Messias. Quantas vezes queriam já levar Jesus, não, tu és o rei de Israel, e ele se ocultava, ele saía. Quantos milagres que Jesus fez, e ele dizia, ó, não publiquem isso, não divulguem isso. A humildade do Filho de Deus. E aqui não é uma história, uma coincidência qualquer, nós precisamos entender isso.
Nós estamos aqui olhando a história se processando. Claro que para o leitor primeiro, o judeu, o israelita, ao pegar aqui, sem entender o processo, eles não compreendiam. Nós aqui, nessa revelação progressiva, olhamos para trás e percebemos todo o encaixe histórico, profético, e como o Senhor Deus, Ele foi genial em trazer características para que o judeu pudesse olhar e ver Jesus como Messias, mas mesmo assim eles cegos não perceberam, como até hoje não enxergaram ainda Jesus como Messias. Mas algo tão claro sendo demonstrado para a vida da nação. Olha o que diz aqui o texto a partir do verso 22. Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou agora para um local de honra, a sala de jantar. Diz aqui o texto que ele lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas que estavam ali, numa cerimônia absolutamente privada, abençoada e com muita honra. E diz mais o verso 23, disse Samuel ao cozinheiro, traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Olha o versículo 24, os irmãos estão comigo? Tomou, pois, o cozinheiro a coxa. Essa coxa era reservada, sabe para quem? Para o sacerdote. Trouxe essa coxa, com quem havia nela, e a pôs diante de Saul. Naquele momento, naquela cena cinematográfica de honra, a coxa é posta na frente dele, é o local de honra, é o local onde era reservado para o sacerdote, e naquele momento Samuel dá essa honra para esse moço chamado Saul. Disse Samuel, os irmãos estão comigo? Eis que isto é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião, ao dizer eu, convidei o povo. Assim, naquele momento, comeu Saul com Samuel naquele dia. O rei estava sendo apresentado a Israel, e ele foi subindo, e agora ele estava no lugar de honra. Versículo 25, nós temos o seguinte: tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. O eirado é uma parte de cima da casa, aberta, provavelmente onde os anciãos recitavam os provérbios, onde faziam leituras dos salmos, onde faziam as suas orações. A parte de cima, eles estão lá no eirado. E diz aqui a palavra de Deus o seguinte para nós. Falou Samuel com Saul, versículo 26, levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1, e nós eite. Saul e Samuel aqui, nesse momento da unção para se tornar rei. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Que cerimônia é essa? Sem diretoria, sem pompa, sem nada, absolutamente revelando todo um secreto, todo um momento, toda uma unção, e algo
espetacular acontece no coração de Saul, que saiu para procurar umas jumentas, ouvindo a voz do seu pai, obedecendo. Termina como rei de Israel. Quais as implicações para nós? Mas antes, eu queria chamar você a sua atenção para uma coisa. Curve sua cabeça e nós vamos orar para ouvir essas considerações finais baseadas nesse texto. Senhor Deus, eis o momento na qual tua palavra foi lida literalmente. E essa palavra ela é poderosa para mudar o nosso coração. Eu entendo perfeitamente que não são pessoas que mudam o coração do outro, mas é o Senhor. É o Senhor que faz isso. Eu quero te rogar agora, Deus, mais uma vez por todos nós. Obrigado porque o Senhor nos salvou, retirando-nos das trevas e nos transportando para o reino da sua luz. Obrigado porque somos hoje sacerdotes do Senhor. Somos hoje sacerdotes do Senhor. Aqui nós temos homens e mulheres, sacerdotes e sacerdotisas de Jesus. Que haja obediência no meu coração. E que haja, acima de tudo, o sentimento do qual nós ouvimos na semana passada. Do rei, da ascensão de Jesus. Do rei assentado no trono. E esse rei que reina e que é o Senhor do universo, é aquele que sabe do meu coração, é aquele que sabe das minhas lutas, é aquele que sabe das batalhas que travo, é aquele que sabe tudo sobre mim e que o olhar dele não está distante do meu coração, nem do seu coração também. Ele sabe tudo sobre nós. Então Deus, nesse momento, nos ajuda a ter um coração obediente ao Rei Jesus. A partir de agora, um rei iria governar Israel. Fomos apresentados sobre as características desse rei e como aconteceu isso. Senhor, nesse mundo tão desgovernado na qual nós vivemos, um dia, Jesus chegou na minha vida e chegou na vida dos meus irmãos. E o fato de Jesus ter me chamado e chamado meu irmão, você que está aqui, meu irmão, minha irmã, somos servos de Jesus, que eu e você possamos entender claramente que precisamos ser obedientes a Ele. Não há obediência religiosa, com gestos, com formas de comportamento, mas uma obediência de coração submisso àquele que é de fato Rei do universo e Rei da minha vida. Nos ajuda a compreender essa realidade, Senhor. Eu quero te agradecer por essas verdades e que eu, e que os membros, e que cada irmão e irmã aqui nessa noite possamos ser obedientes ao Senhor. É o que eu te oro no nome de Jesus. Amém. Terminando esse momento, eu queria convidar você para mais 2 textos. O primeiro deles é Daniel. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Profeta Daniel, capítulo 7. Amém? Semana passada nós vimos a ascensão de Jesus. Nesse momento nós estamos sendo apresentados a um rei que governaria Israel. Aqui em Daniel, capítulo 7, nós temos uma visão do profeta Daniel falando sobre o rei Jesus assentado no trono, a visão que ele tem. Olhem comigo aqui, Daniel capítulo 7. Os irmãos estão comigo? Vejam o versículo 13. Daniel diz, versículo 13 e 14: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como, quem, irmãos? O Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14, vamos ler juntos.
Mesmo que sua Bíblia seja diferente da minha, mas aqui em cima está igualzinha. É nos dito o seguinte, vamos ler juntos? Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o Rei Jesus. O rei Saul, que estava sendo apresentado ali, tão fantasticamente obediente, servo, ali sendo ungido, nós vamos ver tanto ele quanto Davi, reis que falharam, mas vamos lembrar, o anúncio principal é desse rei que Daniel está tendo a visão de cima para baixo, e é esse rei que Doni, semana passada, nos apresentou dos discípulos olhando de baixo para cima. Daniel está olhando de cima para baixo. E aqui em Efésios, capítulo 1, é nos dito que esse rei, Senhor Jesus, nosso Senhor, Rei das nações, é nos dito aqui no capítulo 1 de Efésios, amém? Versículo 20, é nos dito assim, o qual, capítulo 1, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar, aonde? À sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Palavra de Deus para você e para mim. Nós temos um rei que se importa conosco. Nós temos um rei que governa o universo. Nós temos um rei que governa a minha vida e a sua vida. E que vale a pena ser submisso e obediente a ele. Eu não sei quantas derrotas, tristezas, tribulações, durezas, eu e você, nós enfrentamos todos os dias. Talvez agora, nesse exato momento, tudo pode estar indo de mal a pior, mas guarda no juízo. O Senhor está governando todas as coisas. E que vale a pena obedecer a Ele. E que há um rei que olha para mim e que fala comigo. E que eu posso ouvir a sua voz. E o mais importante, se importa gente como eu e você. Ele sabe meu nome, sabe o seu nome. Naquele dia, o Senhor há de nos chamar e chamar pelo nome. Lá em Isaías capítulo 40 diz que o Senhor chama as estrelas pelo nome. Eu não sei as constelações não, o nome das estrelas não, mas eu sei que tem uma estrela d'alva, não tem? Já pensou ele dizendo, d'alva! Diga outro nome de estrela aí, que me ajude. Constelação, Orion. Tem outro nome de estrela? Cadente não é estrela não, né? Cadente é que passa. As Três Marias. Polares. Cruzeiro do Sul. Pelo nome, Ele conhece o meu coração e o seu. Ele é um rei de fato. E conhece a sua dor e a minha dor. E que vale a pena se derramar diante dEle.